Quando a esperança se torna uma arma, você já ouviu falar de Espartacus? Um escravo, um gladiador, um líder. Mas Espartacus era mais do que isso. Ele foi o símbolo de um levante que abalou os alicerces da Roma antiga. Hoje vamos mergulhar na história da maior revolta de escravos que Roma já enfrentou. Prepare-se, pois esta não é apenas uma narrativa. É um convite para vivenciar a tensão, o medo e a esperança de uma luta pela liberdade que ecoa até os dias de hoje. O que você faria se sua vida dependesse de lutar até a morte para entreter uma multidão? Essa era a realidade de milhares na Roma antiga. E Espartacus decidiu mudar isso. Vamos entender como ele transformou sua dor em força para desafiar um dos maiores impérios da história. Parte 1. O começo da rebelião. Imagine estar acorrentado, privado de sua liberdade, forçado a lutar por entretenimento. Este era o destino de milhares de escravos em Roma. Mas em 73 a.C., algo inesperado aconteceu. Espartacus, um gladiador de origem trácia, escapou de uma escola de gladiadores em Capua, junto com cerca de 70 companheiros. Armados apenas com facas de cozinha e coragem, eles derrotaram seus captores e deram início a uma revolta que cresceria como um incêndio incontrolável. Os gladiadores viviam em condições extremas, tratados como mercadorias. Eles eram treinados em escolas rígidas, onde a sobrevivência dependia de agradar ao público. A decisão de Espartacus de escapar não foi apenas um ato de desespero, mas uma declaração de guerra contra um sistema que via seres humanos como propriedade. Você consegue imaginar a tensão das autoridades romanas ao saber que um grupo de escravos estava derrotando suas legiões? Era como assistir a um gigante tropeçar em pequenas pedras. Algo impensável, mas que agora era a realidade. Comente abaixo. O que você faria se estivesse no lugar de um cidadão romano sabendo que uma revolta estava prestes a alcançar sua cidade? E não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos que também amam história. Parte 2. Um exército de oprimidos. O que começou como uma pequena fuga tornou-se uma rebelião massiva. Espartacus e seus aliados não apenas fugiram, eles organizaram. Escravos, camponeses e até alguns desertores do exército romano juntaram-se à causa. Em poucos meses, eles formaram um exército de dezenas de milhares. Porém, há uma questão intrigante. Como um grupo tão heterogêneo conseguiu desafiar as legiões mais poderosas do mundo? Aqui entra a genialidade de Espartacus. Ele não era apenas um guerreiro feroz. Ele era um estrategista brilhante. Suas táticas confundiram os generais romanos e garantiram vitórias contra forças muito superiores. A estratégia de Espartacus era usar o conhecimento do terreno e a mobilidade de seu exército para surpreender os romanos. Eles atacavam de maneira imprevisível, saqueando provisões e armas. Alguns relatos indicam que Espartacus tinha a intenção de liderar seu grupo para fora da Itália, atravessando os Alpes, mas as necessidades imediatas de sobrevivência e as motivações diversas entre seus seguidores dificultaram essa missão. Mas Espartacus ainda tinha um segredo, algo que os romanos jamais poderiam prever. Vamos falar mais sobre isso. Agora pense comigo. É possível que Espartacus tenha sido mais do que apenas um gladiador habilidoso? Alguns especulam que ele poderia ter recebido treinamento militar antes de se tornar escravo. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Aliás, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias incríveis sobre Roma Antiga. Parte 3. A vida na rebelião. Mas e quanto às pessoas comuns que seguiram Espartacus? Como era a vida dentro desse exército rebelde? Muitos eram escravos fugidos buscando liberdade, enquanto outros eram famílias inteiras, carregando tudo o que tinham. Havia medo, mas também esperança. Imagine as noites ao redor das fogueiras, com histórias sendo contadas, estratégias sendo planejadas e canções ecoando no ar. Quem sabe alguém fazia piadas sobre a glória de ter escapado das correntes, mesmo enquanto planejava a próxima batalha. Havia mulheres que cuidavam dos feridos e crianças que, apesar do medo, corriam entre os acampamentos trazendo água e mensagens. Essas pequenas ações sustentavam a moral de um exército improvável, mas poderoso. Os alimentos eram escassos, e muitos sobreviviam com o que conseguiam saquear ou colher durante suas viagens. Além disso, havia desafios constantes.
o inverno rigoroso, doenças e a ameaça constante de traições dentro do próprio grupo. Apesar disso, a determinação era inquebrável. E o que dizer dos comerciantes que eram obrigados a abandonar suas barracas ou dos camponeses que trocavam a enxada pela espada? Cada um tinha uma história, uma motivação. Alguns queriam apenas viver em paz, enquanto outros sonhavam com vingança contra a opressão. O que você acha que motivava essas pessoas? Era apenas o desejo de escapar da opressão ou havia algo mais profundo? Comente abaixo sua perspectiva sobre o que leva alguém a arriscar tudo por uma chance de liberdade. Já curtiu este conteúdo? Não se esqueça, isso nos ajuda a trazer ainda mais histórias fascinantes para você. Parte 4. O confronto final. Depois de quase 2 anos desafiando Roma, Espartacus e seus seguidores enfrentaram sua última batalha em 71 a.C. Eles sabiam que estavam em desvantagem, mas lutaram com uma ferocidade que até mesmo os romanos respeitaram. Apesar de sua derrota, o legado de Espartacus permaneceu. Imagine a cena: milhares de pessoas cansadas e famintas, mas determinadas a lutar. A poeira da batalha se ergue como uma nuvem, enquanto o som das espadas ecoa no ar. Essa é a última chance deles. Cada golpe era uma mensagem: nós não voltaremos às correntes. Embora Espartacus tenha caído em batalha, sua morte não foi em vão. O impacto de sua rebelião reverberou por toda Roma. As elites romanas começaram a perceber que o sistema escravista, base da economia, poderia ser uma ameaça à estabilidade do império. Aqui vai um desafio para você. Se estivesse nessa batalha, qual seria sua estratégia? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua visão sobre este momento histórico. E falando nisso, já pensou como essa história ainda ressoa nos dias de hoje? A luta por liberdade é algo que transcende eras. Aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que você acha que vai amar essa narrativa. Parte 5. Impacto e reflexão. Espartacus não conseguiu destruir Roma, mas sua revolta deixou um recado claro. Mesmo o mais poderoso dos impérios não é invulnerável às vozes dos oprimidos. Até hoje, seu nome é um símbolo de resistência e luta por liberdade. Assim como o Zumbi dos Palmares desafiou o sistema escravista no Brasil, Espartacus mostrou que a força de um ideal pode resistir mesmo aos maiores desafios. A coragem de ambos nos inspira a refletir sobre as injustiças que ainda enfrentamos. Além disso, a história de Espartacus nos ensina sobre liderança. Ele era mais do que um guerreiro. Ele era um líder que inspirava aqueles ao seu redor a acreditar no impossível. Seu legado vive em movimentos sociais e em qualquer luta por liberdade e justiça. E você? Já se perguntou o que a história de Espartacus nos ensina sobre o mundo moderno? Talvez sobre a importância de lutar pelo que acreditamos, mesmo contra todas as probabilidades. Deixe nos comentários sua reflexão e não se esqueça de curtir este conteúdo se você gostou. E aqui vai uma pergunta. Você acha que as lições da história de Espartacus podem ser aplicadas às lutas sociais de hoje? Escreva sua opinião abaixo. Parte 6. Quiz interativo. Antes de começarmos o quiz, reflita sobre tudo o que falamos até agora. Espartacus é lembrado não apenas como um símbolo de resistência, mas como alguém que desafiou um sistema que parecia imbatível. Agora, vamos testar o que você aprendeu. 1. Qual era a principal motivação de Espartacus e seus seguidores? A. Conquistar Roma. B. Atingir a liberdade. C. Criar um novo império. D. Vingar-se dos gladiadores. Resposta: B. Atingir a liberdade. Espartacus e seus seguidores lutavam para escapar da opressão e conquistar uma vida digna, longe das correntes da escravidão. 2. Quantos anos durou a revolta liderada por Espartacus? A. 1 ano. B. 2 anos. C. 5 anos. D. 10 anos. Resposta: B. 2 anos. Apesar de parecer curto, este período foi suficiente para abalar Roma e mostrar que até mesmo os mais oprimidos podiam se levantar contra a injustiça. 3. O que aconteceu com Espartacus no final? A. Ele fugiu para uma terra distante. B.
Foi capturado e escravizado novamente. C. Morreu em batalha. D. Tornou-se um senador romano. Resposta: C. Morreu em batalha. Espartacus enfrentou bravamente o exército romano na sua última batalha, preferindo lutar até o fim a voltar à escravidão. Se você acertou todas as respostas, comente abaixo a senha secreta. Eu sou parte da revolta. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre a Roma antiga. Espartacus foi mais do que um homem, mais do que um gladiador. Ele se tornou um símbolo eterno de resistência. Sua luta contra Roma mostrou ao mundo que até mesmo os mais oprimidos podem desafiar os poderosos, e que a liberdade é algo pelo qual vale a pena lutar, mesmo quando as chances são mínimas. A história dele continua a nos inspirar. Em cada movimento por justiça, em cada voz que se levanta contra a opressão, podemos encontrar ecos de Espartacus. Sua coragem e determinação atravessaram séculos, nos lembrando que a verdadeira força está na união de um povo disposto a lutar por um ideal. Agora, queremos ouvir você. O que a história de Espartacus te ensinou? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que será inspirado por essa jornada incrível. Vamos manter viva a memória de Espartacus e de sua busca pela liberdade.